Nós temos que estar tão ligados em Deus, que nós temos que perceber o que é Deus e o que é homem, o que é Deus e o que não é de Deus. Nós temos que ter essa clareza para ter maturidade espiritual. Agora, olha o versículo 13, o que vai dizer, por favor. E eles lhe deram dinheiro para me fazer ficar com medo, e assim o quê? Então olha só, qual que é a estratégia do diabo para tirar as pessoas da presença de Deus? Fazer a pessoa ter algo que não é de Deus nela. Eles queriam deixar ele com medo. Para quê? Para que ele pecasse, e assim eles poderiam, aqui é o forte, irmão, acabar com o meu bom nome e me o... Então olhe para mim, sabe como é que o diabo hoje, irmão, ele faz para tirar a pessoa da presença de Deus? Ele acaba, sabe o que com ela? Com o nome dela. Porque o bom nome significa a identidade. Então você vê que o próprio Neemias, aqui na linguagem de hoje, que é uma tradução mais atual, para você entender o que é vituperarem, né? Significa desonrarem. Irmão, você percebe o que? Eles tinham um propósito, vamos acabar com o nome dele. Já que nós vimos que ele não desiste, já que nós vimos que contar uma mentira não funciona, vamos acabar com o nome dele. Se nós acabar com o nome dele, nós vamos humilhar ele. E meu irmão, se existe uma coisa que você tem que cuidar, é o teu nome. Abra a Bíblia em Provérbios 22, por favor, abra lá. Provérbios capítulo 22, versículo 1. Provérbios 22, isso aqui é muito forte, irmão, fica ligado, porque isso aqui, olha, isso aqui é muito forte mesmo, que eu vou pregar para você agora. Provérbios 22, 1. Provérbios, meio da Bíblia, Salmos, depois Provérbios, tá? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Fala por irmão do lado, você não está com medo, né, irmão? Mas tem coisa que assusta. Eu já vi gente, irmão, dizer, pastor, eu recebi uma revelação, e pastor, disseram que vai acontecer uma coisa ruim comigo. E como é que tu está, irmão? Pastor, eu estou com medo. Isso não é de Deus, irmão. Tudo que não gera fé, não gera força, é do inimigo. Deus nunca vai te dar uma palavra para você ficar com medo, porque Ele diz, não temas porque eu sou, não te assombres porque eu sou, eu te ajudo, te esforço, te sustento. Então você vê que eles queriam colocar medo. Pastor, que é isso? Verdade, a gente vê, irmão, isso existe até no meio do povo de Deus, que tentam colocar medo nas pessoas para segurar a pessoa dentro da igreja. Está amarrado isso aí, irmão. Você tem que estar na igreja por fé. Quem está entendendo, levanta a sua mão. O único que você tem que ter medo é de Jesus, de Deus, a Bíblia diz, porque Ele que pode fazer a tua alma perecer no inferno. Outro não tem que ter medo, não tem que ter medo de demônio, não tem que ter medo de ninguém. Você tem que temer a palavra. Quem está entendendo, levanta a sua mão. Aí olha o que vai dizer aqui Provérbios 22, 1, diz assim, mais digno de ser escolhido, diga comigo bem alto, chamado, é o bom do que as muitas, e a graça é melhor do que a riqueza, e o que mais? Então olhe para mim, a pessoa pode chegar e dizer para mim, pastor, mas eu fui escolhido por Deus, tá, mas como é que está o teu nome? O bom nome, irmão, ele vale mais do que ser um escolhido. Pastor, mas eu sou chamado por Deus, tá, mas como é que está o teu nome, irmão? Como é que é a tua identidade diante das pessoas? Como é que é a tua identidade diante de Deus? Olha o que ele vai dizer, e a graça, eu até anotei, o que é a graça? O dom que Deus concede aos homens, e que os torna capazes de alcançar a salvação, favor ou benefício concedido por Deus ao fiel. Então, irmão, tanto o meu nome, ele está ligado com a graça, com o que Deus quer fazer. Tem gente que Deus não faz, porque ela não tem um bom nome. E aí eu vou te mostrar uma coisa muito séria na Bíblia hoje, irmão. Você vai ficar dizendo, meu Deus, pastor, que é isso? E acontece. E aconteceu e continua acontecendo. Por quê? Porque as pessoas não procuram guardar o seu nome. O Neemias entendeu, estão tentando me prejudicar, estão tentando me atrapalhar, estão tentando mexer com a minha identidade, estão tentando inventar mentira contra mim, para que eu me afaste de Deus. Não, eu tenho que ter um bom nome. Eu não vou deixar o medo me fazer pecar, eu não vou deixar o medo estragar o meu bom nome e me humilhar. Diga para o irmão do lado sorrindo, é você que se humilha diante de Deus. Não, fala por irmão, vocês têm que falar com cara de brabo agora, faz cara feia por irmão. Diga, irmão, é você que se humilha diante de Deus. Diga para ele, não aceite ninguém te humilhar. Pastor, mas estão me humilhando. Irmão, você é de Deus, você é valente.
Agora entenda, tem gente que é humilhada por quê? Porque ela perde o propósito. Ah, pastor, mas falaram de mim. Dá um sorriso para o irmão e diz assim: deixa falar. É verdade ou é mentira? Pastor, estão falando mentira de mim. Então deixa falar, irmão. Vai parar o que você está fazendo para ficar batendo boca? Não, pastor, mas profetizaram. Irmão, você percebeu que é de Deus? Não, pastor, não é de Deus, está me deixando com medo. Irmão, paga de mão, não dá bola. Entenda o verdadeiro, real propósito. Isso se chama espiritualidade. Isso se chama crescimento. Isso se chama maturidade. Por isso que Jesus lá em Lucas capítulo 10, vamos lá no nome de Jesus? Vocês estão gostando da palavra? Amém. Lucas 10. Quando Jesus enviou 70 discípulos para irem para a missão de pregar o evangelho, a Bíblia diz que os discípulos voltaram felizes, irmão. Está lá em Lucas 10, versículo 17. Pega isso aqui, ó. Diz assim, Lucas 10, capítulo 10, versículo 17. Lucas 10, 17. Diz assim: e voltaram os 70 tristes, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: eu vi Satanás como um raio cair do céu, e eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano. Agora olha o que ele vai dizer: mas não vos alegreis porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes, porque o vosso nome... Aonde? Aonde? Então olhe para mim. Os discípulos vieram felizes porque eles tinham sido escolhidos. Jesus chamou a atenção deles que eles deviam estar felizes porque eles tinham um bom nome. Olhe para mim. Ser escolhido não te leva para o céu. Vai ter muita gente que escolhido que vai dizer assim, ó: ah, mas Senhor, eu até demônios expulsei em teu nome. Ele vai dizer assim: aparta-te de mim, eu não sei quem tu é. Não, mas eu sou escolhido, pastor. Irmão, escolhido é uma coisa, chamado é uma coisa, ser salvo é outra. Quem está entendendo? Por isso que a gente tem que lutar para ser salvo. Eu sempre falo, antes de querer ser um pastor, eu sou uma ovelha. Eu posso um dia deixar de ser pastor, mas jamais quero deixar de ser ovelha. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, levanta sua mão. Porque, irmão, a minha salvação, ela é inegociável. A minha salvação, ela é inegociável. Então você vê que Jesus alertou eles: gente, vocês foram escolhidos, vocês cumpriram a missão, mas olha, foca alegria em ter um bom nome. Foca alegria, o nome de vocês está onde? No livro da vida lá. Por que mais? Olha o que ele vai dizer no 21, vai, por favor. E naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e as revelastes ao quem? Assim é o Pai, porque assim te... Então, pastor, por que Jesus ficou feliz no Espírito Santo? Porque a pessoa sábia e inteligente, ela quer ser escolhida. Mas aquele que tem a pureza de Deus, ele quer ter um bom nome. E o que faz o Espírito Santo vir não é ser um escolhido, é ter um bom nome. O que faz você se alegrar no Espírito Santo, irmão, é você ter uma identidade cristã. É você poder ser que nem uma criança. Qual que é o prazer da criança? Olhar e dizer o quê? Ele é o meu pai. Ela é a minha. Quando está com problema, chama quem? A mãe não, o pai também. Vamos puxar meu lado aqui. A Michelle já ficou faceira. Cadê os pais aí? Levanta a mão. Digo, o pai está aqui também, né? Mas não é assim, né? Se está com medo, corre para quem? Para o pai, irmão, também. Eu entendo que tem a mãe, mas tem o pai. Diga assim para os pais. Vamos entrar. Acho que as irmãs estão tudo para mãe, para mãe. Eu sei que é a mãe, mas tem o... Diga a glória a Deus. Irmão, não tem. Está com problema, vai para o pai e para a mãe. Sabe que tem família. Pode pegar uma criança, ela tem prazer em dizer: essa é a minha casa.
Agora a gente quer ser tão escolhido, irmão, quer agir com tanta sabedoria e inteligência, que a gente esquece de entender a nossa identidade. E é o que as pessoas estão perdendo. E olha como eu vou te provar agora na Bíblia, e nós já vamos orar. Diga glória a Deus. Quem está gostando da palavra? Eu vou te provar na Bíblia, irmão, como o teu nome é importante no mundo espiritual. Abra a Bíblia Sagrada, por favor, em Atos dos Apóstolos. Isso aqui é forte demais, irmão. Isso aqui é forte. E tem gente que vai entender o porquê está tomando um pau do diabo. Não vai ficar triste, não? Você vai entender porque tem gente que está tomando um pau do capeta. Que é isso, pessoal, verdade. Muitas vezes pode ser fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. Mas eu sou escolhido, pastor. Tenha um bom nome. Irmão, tem lutas que se levantam para tentar manchar o nosso nome. Cuidado. Olha o que vai dizer aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Eu falei Atos? Atos 19, perdão. Estava em Lucas 10, vamos para Atos. Versículo 11. Não ligaram essa TV aqui, ó. Eu estou perdido. Depois deixa, agora deixa. É que eu olho para lá para ver se está o versículo. Atos 19, 11. Diz assim, irmão. Atos 19. Quem achou, diga glória a Deus. Diz assim: e Deus, pelas mãos de quem? Fazia maravilhas extraordinárias. Então olhe para mim, levanta as suas duas mãos para o céu. Levanta assim, fala, você vai ser profético agora. Diga assim: Deus pode usar as minhas mãos. Irmão, olhe para mim. Deus, Ele é tão bom que Ele faz, mas Ele usa o homem também. Deus pelas mãos de Paulo. Era Paulo? Não, era Deus. Mas quem que era as mãozinhas? Olhe para mim. Deus através das tuas mãos pode fazer coisas lindas para a tua família. Deus através das tuas mãos pode abençoar muitas pessoas que precisam de ajuda, irmão. Então olha que eu gosto muito desse versículo que diz assim: Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas. Agora olha o que vai dizer, ó: de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos. Imagina comigo, irmão, a unção que esse homem tinha. Pegar uma gravata, estou usando o exemplo da gravata. Pega a gravata e leva lá para o doente ficava curado. A enfermidade, ó. Pega lá, sei lá, uma meia fedorenta, leva lá, o demônio dispara. Irmão, que unção, quem concorda comigo? E eu te pergunto, Paulo era um escolhido? Sim. O próprio Paulo, quando foi ganho para Jesus, lá pelo profeta Ananias, Deus falou para Ananias: esse para mim é um vaso Só que pastor, ele era usado desse jeito porque ele era escolhido? Não, irmão. Olha o que vai dizer no 13. E algum dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo... E os que faziam isto eram 7 filhos de Cefa, judeu, principal dos sacerdotes. E respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus, e bem sei quem é, mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha um espírito maligno, assenhorando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela. Então olhe para mim, aqueles 7 filhos, 2 foram pegos pelo homem manifestado. O que aconteceu, pastor? Eles tomaram um pau. Eles apanharam do Satanás, irmão, que estava manifesto naquele homem. Mas pastor, por que Satanás conseguiu bater neles? Porque o próprio demônio disse: eu sei quem é Jesus, eu também sei quem é, bem sei quem é. Mas e vocês? Quem são vocês? Pastor, mas o que me faz o diabo me conhecer é que eu sou um escolhido? Não, irmão, é o bom nome, é a tua identidade. Pelo nome da gente, a gente é reconhecido aí fora. Não é verdade? Pega um exemplo, você começa a pagar as contas atrasado, você vai lá comprar, você tem dificuldade, porque ali leva o teu. Agora paga tudo direitinho, no tempo certo,
cuida, tal. Muitas vezes você não tem um dinheiro, mas dá um sorriso para o irmão lá e diz assim, ó, mas tem um nome. Quem está entendendo? As pessoas identificam, não, ó, ele não tem R$1, mas ele paga direito. Quem está compreendendo? Isso é no mundo espiritual, irmão. Isso é no mundo espiritual. Tem gente que o diabo está vencendo ela e está prevalecendo contra ela e está deixando ela nu. O que quer dizer, representa isso? Exposta. E a pessoa, em vez do diabo fugir dela, ela está fugindo do diabo. Por quê? Porque ela não tem um bom nome. Porque o nome dela não está escrito no livro da vida ainda. Porque, meu irmão, ainda ela carrega medo no coração. Porque ainda ela está sendo humilhada. Humilhada pelo quê? Pelo um sentimento. Humilhada pelo quê? Pela uma opressão. Humilhada pelo quê? Pela uma coisa material. Irmão, é sério. Tem gente que, eu fiquei pensando, eu estava meditando naquela mensagem que eu preguei aqui, sobre 3 tipos de transformação. Sobre o jovem rico, sobre o rico Lázaro e sobre aquele rico lá, o filho pródigo. Eu fiquei pensando, os 3 foram humilhados pela sua riqueza. Você sabia que tem gente que é humilhado pelo dinheiro, irmão? Sabe por que ela é humilhada pelo dinheiro? Porque não é ela que domina o dinheiro, é o dinheiro que domina. Eu fiquei pensando, aquele profeta que se vendeu por dinheiro, irmão, que profeta que se vende por dinheiro, ele está lascado. Se o diabo manifestar, você acha que o diabo sai? Hã? Por isso que existe muito exorcista hoje. Então nós temos que orar a Deus. E aí o que mais me chama a atenção, pessoal, é que fala aqui, ó, no versículo 16, vamos ler de novo, 16. E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isso notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu o temor sobre todos eles. E o nome do Senhor Jesus era o quê? E muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicamente os seus feitos. E também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e o queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Pastor, o que equivale isso? 50.000 peças de prata. Meu irmão, uma prata valia um denário. Um denário era 300 horas trabalhadas. Multiplica isso por 50.000. Você vê que é interessante, sabe o que aconteceu, que chamou a atenção? Que por causa do nome do apóstolo Paulo, meu irmão, os macumbeiros, feiticeiros, os da arte mágica, jogaram tudo fora aquilo que não prestava. Eles foram totalmente o que ali? Só por causa do bom nome. Não diz a Bíblia assim, ó, e Paulo saiu expulsando o demônio deles. Não, eles viram que o demônio falou, que conhecia Jesus, conhecia Paulo. Então se fosse por Jesus ou por Paulo, eles saíram, aí o que eles pegaram? Juntaram tudo aquilo que eles tinham de magia negra, levaram para ser quem? Irmão, que bonito isso. Que bonito vai ser o dia que os macumbeiros que você conhece aceitar Jesus, porque eles vão ver que o Deus que está na tua vida é mais forte que o Deus que está na vida deles. Quem concorda comigo que isso é bonito? E chegar para vocês e dizer assim, ó, me apresenta o teu Deus, sabe? Porque o teu Deus é mais forte que o meu. Eu nunca me esqueço disso, irmão. Eu tenho testemunho sobre isso. Eu estava meditando essa palavra e Deus falava no meu coração. Eu me lembro quando a minha mãe e a mãe ia lá consultar com aqueles demônios lá, aquelas coisas aradas lá, e sempre tinha que levar uma obrigação, né? E aí eu disse para a mãe um dia, eu quero entrar nesse negócio aí. Todo mundo vai, por que eu não vou? Se é tão bom, eu quero ir, porque fazia eu tomar banho naqueles negócios fedidos. Para tomar banho eu prestava, para me consultar não dava. E aí eu tinha que ficar sempre pro lado de fora, eu nunca me esqueço disso, ficava pro lado de fora esperando, e aí manifestava o demônio lá, era um espírito de cigano, não sei o que lá. Aí um dia pegou um galho e deu umas pauladas no meu irmão, me lembro que eu dava a risada dele. Eu digo, você não apanha em casa, vai apanhar fora de casa. Só que sabe o que converteu minha mãe? Que um dia que eu incomodei tanto que eu queria entrar naquele troço, a minha mãe disse assim, ele quer entrar, sabe o que o Espírito disse? Não, ele não, porque ele é dos de branco. A minha mãe disse, mas por que não?
Não, é porque ele tem algo diferente, é uma luz diferente, ele não pode estar aqui. Aí minha mãe ficou olhando. Então se ele não pode, eu também não posso. Você está entendendo? Eu nunca me esqueci disso, porque isso foi testemunho para minha mãe se firmar com Jesus. Pastor, o senhor é... Irmão, não conheci nem a palavra direito, muito pouco. Mas ali foi uma coisa que me fez nunca parar para pensar. E aí eu comecei a me apegar com Deus. Eu digo, os demônios estão bem loucos. Quem está entendendo? Irmão, e é isso que Deus quer. O nosso nome, ele vai libertar muito mais gente do que nós ser escolhido. O meu nome diante de Deus, o meu nome diante das pessoas, o que representa o nome? A identidade, irmão. As pessoas hoje, quando te olham, identificam quem em você? Um que está focado, ocupado com as coisas de Deus? Ou aquele que fica bravo com qualquer mentirinha? Quer brigar? Porque mentira contra mim, pastor. Jamais! Dá um sorriso por mão lá e diz assim, para com isso, irmão. Não, pastor, mas agora, sabe, inventaram lá, profetizaram. Irmão, me dá a revelação da palavra. Do meu CPF é fácil. Quem está entendendo, levanta sua mão. Estou pregando para você a verdade, irmão. E aí, olha só para encerrar. 19 e 20. E também muitos que seguiam artes mágicas, trouxeram seus livros, queimaram na presença de todos, olha que coisa forte se desfazendo. E feita a conta do seu preço, acharam que montava 50 mil peças de prata. E assim a palavra do Senhor crescia. Olha só, crescia através das mãos de quem? Deus através das mãos. Agora dá um sorriso por mão lá assim, ó. Deus através das tuas mãos. É isso que Deus quer fazer, irmão. Quem entendeu a palavra de hoje? Deus falou com você? Diga por mão do lado, muito mais que ser escolhido. Diga assim, é o teu nome. Diga assim, muito mais do que falaram contra você. Fala por irmão aí, vai, irmão. Prega para ele. Prega aí, prega. Olha por irmão e prega para ele. Fica assim, irmão, muito mais do que falaram contra você. Diga assim, é o teu nome. Diga assim, muito mais do que mentiras que contaram sobre você. É o teu. Muito mais do que as ameaças que você pode estar sofrendo na vida, irmão. É o teu nome. O bom nome, ele faz a diferença. Quem entendeu a palavra? Então aplauda o nome de Jesus. Bem forte. Aleluia, 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 aleluia.